Olá, alunos do sexto ano, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas remotas e para essa semana teremos um novo assunto. Esse assunto está presente na página 18 do nosso livro didático e é fonema e letra. É um assunto que vocês devem estar bastante atentos às explicações, certo? Eu peço que vocês assistam com atenção, leiam com atenção as explicações do livro, acompanhem tudo direitinho. Então, fonema e letra representam respectivamente sons e sinais gráficos. Por que respectivamente? Porque os fonemas, eles são as unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala e sempre são representados entre barras oblíquas, ou seja, fonema, como o nome já diz, fone, vem de som. Então, fonema é o som das palavras, tudo aquilo que a gente ouve de palavra que é dito. Já as letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntos de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. Então, enquanto o fonema se refere ao som, as letras se referem aos sinais gráficos, ao que é escrito, o que representa cada letra. O alfabeto todinho são sinais gráficos, porque através do alfabeto a gente consegue formar outras palavras. E no caso, são compostos por letras. Temos um exemplo aí, ó. A palavra coçar possui 5 letras, certo? E possui 5 fonemas. Percebam que os fonemas, eles estão representados entre barras oblíquas. Então, existe aí, ó, o K, o O, o S, o A e o R. Então, uma palavra pode assumir um som com determinadas letras e os fonemas podem ser representados por outras letras diferentes, como é o caso da palavra coçar. Ela é escrita com C cedilha, mas na representação fonética, ela é representada pelo fonema S. Então, essa é a representação fonética da palavra coçar. Temos outros exemplos que vocês vão ver mais adiante. No exemplo 2, temos a palavra máximo. Possui 6 letras e 6 fonemas. Mas percebam que o X, nesse caso, tem o som de S. Então, a letra X tem um som diferente daquele usual que a gente conhece. Então, a gente tem que ter atenção na hora de fazer a representação fonética de cada palavra, de cada letra, de acordo com o que ela representa. Por isso que eu trouxe para vocês algumas observações aqui. Numa palavra, nem sempre há o mesmo número de letras e de fonemas. Por quê? Por exemplo, a palavra acesso. Como vocês veem aí, a palavra acesso tem 6 letras, porém, só existe 5 fonemas. Acesso, por que existe apenas 5 fonemas? Porque os dois S's, foneticamente, ele é representado por apenas um S só. Nesse caso, temos mais letras do que fonemas. O exemplo 2 também. Chute, que é escrito com CH, só que na representação fonética, usamos o fonema X para representar o CH, devido o som ser semelhante, não é isso? No exemplo 3, temos táxi, que tem 4 letras, mas quando a gente vai pronunciar a palavra, a gente não diz táxi, a gente diz táxi, da mesma forma que está escrito aí, ó. 5 fonemas, T-A-K-S-I. Então, esses são os fonemas que demonstram o som da palavra táxi. Já no exemplo 4, temos a palavra hora. Como vocês sabem, o H é uma letra muda. Então, o que acontece? Temos 4 letras na palavra hora, porém só temos 3 fonemas, porque o H não tem representação fonética. E no exemplo 5, que vocês prestem atenção, é a palavra canta. Há 5 letras, porque nós contamos junto com N. Porém, quando esse N vem depois de alguma família silábica, nesse caso aí o N veio depois do CA, que forma a sílaba K,
ele recebe o sinal tio, que é chamado sinal de nasalização. Esse sinal vai tornar a vogal que está próxima a ele nasal. Então, o N não está na representação do fonema, mas ele aparece como se fosse substituído pelo tio, que fica em cima do A, representando que esse A é nasal. Portanto, depois desse A na escrita, tem um N. Vou explicar melhor aqui adiante. Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso do fonema Z, que pode ser representado pelas letras Z, S e X. Exemplo: zebra é o som normal de Z que a gente já conhece. Casamento. Temos o som de Z, porém é escrito com S. Exílio. Temos o som de Z, porém é escrito com X. Então, um único fonema, um único som, pode ser usado em outras letras diferentes. Em alguns casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema. No caso, a letra X. No primeiro caso, tínhamos um fonema para várias letras. E nesse segundo caso, temos uma letra para vários fonemas. Por exemplo, na palavra texto, o X tem o som de C. Na palavra exibir, o X tem som de Z. Na palavra enxame, o X tem o fonema X. E na palavra táxi, o X tem o som KS. Então, o X ele assume vários outros sons, uma letra só, assumindo vários sons diferentes, certo? Essas questões a gente tem que se atentar, a gente tem que prestar atenção e observar de acordo com a pronúncia, com o som que a gente pronuncia da palavra. As letras M e N em determinadas palavras não representam fonemas, que foi o que eu expliquei antes. Se a gente fosse fazer a representação fonética da palavra compra, seria CO, o tio em cima do O, PRA, porque esse M e esse N na palavra conta, eles estariam representados através do tio, que estaria em cima da vogal da família silábica que ele está próximo. A gente não ia colocar o N como fonema, a gente ia usar o sinal do tio para marcar que há uma nasalização. Isso só vai acontecer quando o M ou o N estão depois da família silábica, certo? Depois de alguma consoante junto com alguma vogal. Nunca se o M tiver com alguma, ou M ou N tiver com alguma vogal próxima, só se ele tiver depois da vogal e não antes. Nessas palavras, M e N indicam a nasalização das vogais que as antecedem. Foi o que eu acabei de dizer. Veja ainda. Então, para que vocês observem a diferença. Nave, na palavra nave, o N é um fonema. Por quê? Porque ele está antes da vogal. Já na palavra dança, o N não é um fonema. Por quê? Porque ele vai estar marcado pela nasalização na letra A. O tio vai estar na letra A, representando que existe um N no som depois da vogal A. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. A atividade que vocês irão fazer é da página 18 do livro didático de vocês. Prestem atenção, se atentem, se for preciso, assistam esse vídeo várias vezes, para que vocês percebam, entendam bem o conteúdo sobre fonema e letra. É um conteúdo um pouco complexo, mas se vocês se atentarem direitinho, prestarem atenção na explicação, entenderem bem esse assunto, vocês não terão muitas dúvidas. Prestem atenção, pronunciem as palavras, vejam a questão dos sons, lembrando sempre que fonema, fone, vem de som, vai sempre se referir ao som, e letra é o sinal gráfico, é a representação do som, como a gente representa o som de forma escrita, certo? Bons estudos, se cuidem.